Bem, bem, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui hoje. Sempre tive o sonho de lecionar. Já fiz algumas exposições para aluno de ensino médio, mas para grau de concurso é a primeira vez que eu estou aqui, então tenham paciência comigo. Tentei preparar a melhor aula possível aqui, mas perdoem eventual falha. Uma iniciativa muito bonita de democratização, né, do ensino e democratização do acesso aos cargos públicos, né? Agradecer a Francisca que teve uma paciência enorme aí de acomodar as agendas e ver os pontos do edital. Tal. Deixa eu falar um pouco sobre mim, não sei se depois isso pode ser cortado. É transmitido ao vivo? Não, pode deixar, depois corta qualquer coisa. Meu nome é Guilherme Cavalcante, eu sou formado em Relações Internacionais e Direito, ambos pela USP, sucessivamente, né? Não pode fazer junto. E atualmente eu sou assessor jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo, na seção de Direito Público. Eu assessoro, não sei se vocês conhecem esse cargo, mas eu assessoro o desembargador na missão aí de fazer decisões, né? A gente faz pesquisa jurisprudencial, faz eventualmente minutas, que às vezes é aprovado, às vezes rechaçado, às vezes modificado. E recentemente eu fui aprovado e nomeado no concurso para a Procuradoria do Estado de São Paulo e vou assumir aí daqui 1 ou 2 semanas, eu estou para assumir. Eu falei da Zilá porque a Zilá também passou comigo, ela é assistente jurídica e também foi aprovado no mesmo concurso. Então a gente é colega e vai continuar sendo colega. E eu que fiz a indicação dela, ela super topou na hora. Eu não sei se vocês estão cansados, já ouviram muito dicas assim de estudo, porque eu vi os vídeos do professor Rodrigo, como ele é meu amigo, eu falei, deixa eu ver, né? E eu vi que ele fala algumas coisas, falei, será que todo professor faz essa introdução assim, né? Eu falei, não sei, vou falar porque cada um tem um método de estudo, se achar que é pertinente, pega, se achar que não é pertinente, simplesmente descarta. Bem, eu não vou falar do que todo mundo fala, assim, do que tem que estudar, de doutrina, rotina. Eu vou falar o que eu achei que para mim mudou muita coisa, que meu desempenho melhorou muito. Antigamente eu fazia um estudo meio que eu considerava errado e errático, né? Meio que ia testando fórmulas e sempre ficava 15 pontos do corte, 5 pontos do corte, 10, ficava ali variando. E para esse concurso da Procuradoria eu passei a fazer algumas coisas que melhoraram bastante meu desempenho. Então, sei lá, eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira questão não sei se vocês têm o hábito de ler a legislação, que é uma coisa, assim, não é uma tarefa fácil, né? É cansativo, é muito fácil perder a concentração, o foco, é realmente desafiador ler uma coisa que não tem uma linguagem acessível e tal. Mas, infelizmente, a maioria das questões é extraída do texto da lei, porque o examinador não quer ter questão anulada, então ele acaba fazendo questões retiradas da lei que não tem erro, está na lei, está tudo certo, né? Então existe essa tendência das questões serem tiradas da lei. Então a gente precisa enfrentar esse bicho se quiser ser aprovado. O que eu dou de dica? Primeira coisa, fazer a leitura da legislação, mas de forma ativa. Não simplesmente passar os olhos assim sobre a lei. Eu sei que é difícil, eu sei que tem um rapaz, um coach, sei lá o que ele é, que ele fala para você ler a Constituição em um dia. Acho que demora 8 horas para ler a Constituição num dia. Eu não consigo ler 1 hora de lei seca assim num dia, que eu já fico, não sei mais o que está passando pelos meus olhos, entendeu? Mas enfim, que ele consegue, parabéns, ele deve conseguir, porque ele é procurador da República desde os 26 anos, alguma coisa assim. Mas se vocês tiverem a mesma dificuldade que eu proponho vocês fazerem uma leitura ativa e coisas
pequenas, né? 1 hora, alguma coisa assim. O que seria essa leitura ativa? É você ler a lei... Boa noite, mãe. É você ler a lei com a cabeça do examinador. Então você está lendo a lei e vê uma expressão assim e fala, meu, aqui dá uma boa questão de concurso, hein? Ou se eu trocar o sim pelo não, sabe? Aqueles traquejos que a gente costuma ver em provas, que é bom você começar a ler com essa cabeça, assim. É uma leitura mais demorada. E nessa leitura eu sugiro que vocês façam os destaques das palavras-chave. Por exemplo, parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições dessa lei e das legislações estaduais e municipais. Então, o que eu grifei? Parcelamento pode ser feito mediante loteamento e desmembramento. E daí, isso aqui eu vou revisar o quê? Só as palavras-chave. Porque tem a outra questão que eu acho essencial, que é a minha segunda dica, é que se você não revisar, é um conteúdo perdido. Então, infelizmente, para fins de concurso público, exige uma memorização muito grande. E essa memorização, infelizmente, vem do quê? Da repetição. Ninguém memoriza alguma coisa lendo só uma vez. Então, vocês vão fazer essa leitura ativa da lei, vão grifar o que é importante, o que vocês percebem que não é importante, que naquela sua cabeça de examinador, fala, isso não chama atenção. Tem coisas aqui, por exemplo, que eu não grifo, quando os requisitos são mais de 10, assim, eu não grifo, porque eu não vou lembrar mesmo. Então, eu simplesmente ignoro. Falo assim, eu não vou lembrar, 99% dos meus concorrentes não vão lembrar, ninguém vai lembrar, é uma questão difícil, porque o nosso foco é o quê? Acertar as questões fáceis e médias. As questões difíceis, se der, acerta, mas vocês precisam saber as fáceis e médias. Então, sei lá, eu propus um número aleatório, nem sei se é isso. Grifar cerca de 20, 30% dessa lei. E como que vocês vão saber que artigo é importante? A própria leitura você começa a perceber que um artigo é importante, outro... Todos os artigos são importantes, senão não estaria na lei, né? Mas alguns são menos importantes. Uma doutrina que você lê, um livro de concurso mesmo, que fala, esse artigo é importante, você vai lá e dedica uma atenção maior do que aquele artigo da Constituição que fala que o Colégio Pedro II, enfim, não tem relevância nenhuma, né? O que o professor fala e esses sites de concurso, de questões de concursos, não sei se vocês conhecem, têm acesso, vocês vão fazendo provas, é meio recorrente os mesmos artigos serem mencionados. Então é assim que vocês fazem esse enxugamento da lei de algo de 30%, para quê? Para vocês fazerem a revisão, porque sem revisar, infelizmente, não leva a nada. Não sei se vocês já viram, talvez tenham visto aquela história da curva do esquecimento, já ouviram falar? Que você perde 80% do conteúdo em 24 horas. Então você lê uma coisa em 24 horas, 80% você já não vai lembrar nada. Então, existe uma ideia aí, meio disseminada, de que você tem que rever constantemente o mesmo conteúdo para que ele sempre fique fresco até o momento que ele fixa mesmo na sua memória de longo prazo. Só que a revisão não pode ser a releitura, né? Senão você não está estudando duas vezes, você só está revisando. Por isso que eu sugiro essa questão de você grifar as palavras-chave. Daí, nessa proposta, a revisão você tem que fazer em 24 horas, uma revisão. Você estudou um dia, em 24 horas você revisa aquele conteúdo. E você revisa de novo em 7 dias. E você revisa de novo em 30 dias. E depois, não sei em quanto tempo. Eu tentei fazer isso uma vez na vida, não consegui, por quê? Começa a encavalar uma revisão na outra. Depois de 2 meses de estudo, você só está revisando. Você não consegue nada novo. Você não consegue adiantar. O que eu fiz? Eu substituí a revisão de 30 dias por uma revisão antes da prova. Não sei se vocês já ouviram falar naquele negócio chamado dia D. Já ouviram falar? O cursinho faz um dia antes da prova, é meio insano, você ficar 10 horas ouvindo o professor falando de matérias relevantes.
Daí se você precisa ir no banheiro, você fala, meu Deus, perdi as 3 questões, vão cair na prova, né? Você fica desesperado, já não aguenta mais ouvir alguém falando. Daí no outro dia você tem prova. Super legal isso, né? Super inteligente. Então eu substituí esse revisão de 30 dias pelo que eu chamo de revisão meu dia D. Eu não faço um dia antes, faço uma semana antes. Mas tudo que eu leio num dia, eu anoto uma agenda no dia seguinte. Revisar, lei 6766, que é a lei aqui. E daí nessa mesma agenda, aquela agenda diária, sabe? Que vende por R$10 aí nas papelarias. Depois de uma semana eu anoto também. Revisar 7 dias, lei 6766. E todo dia eu abro a agenda para ver o que eu tenho que fazer no dia. Nessa revisão de 7 dias, também é essa revisão rápida, de passar os olhos onde eu grifei. Se eu pego algum artigo que eu acho muito estranho, de difícil memorização, complexo, ou que eu sei que tem discussão jurisprudencial, ou que tem discussão doutrinária, e tá difícil decorar aquilo, eu anoto assim, sei lá, a prova é dia 30 de maio, eu anoto assim, dia 20 de maio, ler artigo tal, e vou preenchendo. É que eu não trouxe aqui minha agenda, que eu não achei, mas minha agenda de revisão dava 3 folhas assim, que ler um dia antes da prova, na verdade uma semana antes da prova. E isso para tudo, para doutrina, súmula, então tem que fazer todas as súmulas, né? Tem umas súmulas que você lembra fácil, mas tem outras que, nossa, você lê pela 20ª vez e você fala, nossa, eu nunca li essa súmula na vida. Então, são típicas coisas que você anota nessa revisão de 3 dias antes. E eu adotei essa tática. Essa questão da revisão e de fazer o meu próprio dia D, sempre conectado com a revisão, eu acho que melhorou muito o meu desempenho. Eu lembro que eu li coisas de, assim, meia hora antes de entrar na prova, súmulas de trabalho, essas súmulas que já direcionadas, não é qualquer súmula, súmulas que eu sabia que era difícil de decorar. E chegou no dia da prova e caíram lá súmulas de trabalho que eram difíceis. Então, eu fortemente recomendo isso. Enfim, agora falando da matéria propriamente dita. Está no conteúdo de Direito Civil, é a Lei 6766, não sei se já está no calendário, alguma coisa assim. 6.766 de 79. Essa lei é chamada de Lei Lehman, porque o autor da lei era um senador chamado Lehman, senador por São Paulo, lá na década de 70. Pode parecer besteira, mas às vezes cai no concurso. Segundo a Lei Lehman, eu acho uma sacanagem isso, mas cai. Embora seja no direito civil, normalmente a gente pensa no direito civil, pensa em direito privado, né? Alguma coisa assim. É claramente uma matéria com áreas de direito público, né? Está inserido no chamado direito urbanístico, que vocês vão ter ainda Estatuto da Cidade nessa área, e alguma coisa de tutela coletiva sobre despejos forçados, algumas coisas assim, tudo nessa área de direito urbanístico. Mas está no conteúdo de civil. Mas tem clara feição de direito administrativo, por quê? São todas limitações ao direito de propriedade. Limitações ao direito de propriedade, né, vocês devem ter visto isso no direito administrativo, que são normas gerais abstratas que impõem obrigações de fazer e não fazer ao proprietário com vistas à consecução aí do bem-estar social, de utilidade pública. Então, não existe aquela questão que o direito de propriedade é o direito de usar, gozar e dispor, né? Está previsto no Código Civil, mas não é bem assim. Por exemplo, a disposição ela é bem limitada, existem limitações a esses direitos. E dentre essas limitações está essa lei 6766 que trata do parcelamento do solo urbano. Então eu não posso pegar um imóvel de 1.000 metros quadrados e dividir em 1.000 pedaços de 1 metro quadrado no solo urbano. Eu não posso fazer isso. Existem limitações, existem tamanhos mínimos que eu devo observar.
Primeira coisa que chama a atenção aqui, e daí eu entro num tema que também é de direito urbanístico, que está no edital, que é sobre competência de direito urbanístico. Essa lei é uma lei federal. No artigo 24, inciso 1º da nossa Constituição, há a previsão das competências concorrentes. Vocês devem saber isso, né? As competências concorrentes, quem tem competência legislativa concorrente na República Federativa do Brasil são só 2 entes, estados e a União. Essa é uma pegadinha muito clássica de concurso, colocar o município como competente concorrente. Não é. É só estados e a União. E prevê lá o artigo 24, inciso 1º, deixa eu ver, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, a União tem essa competência para legislar em direito urbanístico. Como vocês sabem, quando é a competência concorrente, a União cabe legislar sobre normas gerais. E essa lei 6766, 79, nada mais é do que uma lei geral. Existe uma discussão imensa do que seria uma lei geral, né? Até hoje o Supremo Tribunal Federal não soube delimitar bem, mas para fins de concurso podemos afirmar que essa lei dispõe sobre lei geral sobre direito urbanístico. Agora, a competência do município para legislar sobre direito urbanístico, vocês vão achar aí no artigo 30 da Constituição. O primeiro dispositivo seria o inciso 1º, que fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. É uma disposição um pouco genérica e acaba abarcando várias questões, né? E aqui também o inciso 2º, que compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Lembra que a gente comenta aqui que os municípios não têm competência legislativa concorrente. Porém, eles têm a competência legislativa supletiva em relação a federal e estadual no que couber. É um pouco diferente. Parece igual, mas é diferente. Tanto que, na ausência de lei federal, os estados podem suplementar, têm competência plena, os municípios não. Essa é uma diferença importante aí. E, sobretudo, sobre direito urbanístico, tem o inciso 8º, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Essa seria a competência legislativa tanto da União quanto do município. Existe também uma questão que eu vi que é bem cobrada em concurso público, que é a competência administrativa comum dos 3 entes, estados, União e município, e Distrito Federal também, né? Que é o inciso 9º, artigo 23, inciso 9º. Compete a todos os entes, de forma comum, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Isso justifica, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, que no primeiro momento pode até só estranho, né? Federal construindo habitação popular, mas está justificado aqui nessa competência administrativa comum. Bem, agora sobre a lei propriamente dita. Eu fiz uma análise sobre as questões de concurso e eu vou ter uma abordagem um pouco mais legalista, né? Até pelo que eu disse para vocês, concurso público, a maioria das questões elas são tiradas da letra da lei por uma questão óbvia que é difícil o examinador ter uma questão anulada se for extraída da lei. Agora, se ele tirar uma doutrina, pode ser controvertido, pode não ser a majoritária, pode ser superado aquilo.
Então, normalmente o concurso público atua nessa lógica. A Lei 6766, ela dispõe do parcelamento do solo urbano. Daí vem a primeira questão, é do solo urbano e não do solo rural. Parcelamento rural, eu não sei nem se tem no edital, essa parte de direito agrícola, mas é regulado pelo Decreto-Lei 58 de 1937. Esse Decreto-Lei inicialmente regulava o parcelamento urbano e rural, mas com o advento da Lei Lehman, ele acabou derrogando a parte de parcelamento do solo urbano. E daí vem a primeira pergunta, né? O que seria o solo urbano? O solo urbano, nos termos da lei, o solo urbano, ele é, onde é possível parcelamento, ele é o que o plano diretor ou a lei específica do município definir como uma zona urbana ou uma zona de expansão urbana ou uma zona de urbanização específica. Então, o que é o solo urbano? É o que a lei municipal diz que é solo urbano, basicamente isso. Porque pode ser realmente uma zona urbana, que você vê geograficamente como urbana, ou pode ser simplesmente uma área de expansão urbana, uma área que ainda é rural, mas que ela vai se transformar ali, ela está na franja da cidade, da urbe, né, da parte edificada, e ela vai se tornar ali uma zona urbana. A lei que define, é o plano diretor ou uma lei específica. Normalmente, atualmente a maioria dos municípios, por previsão constitucional, acima de 20 mil habitantes precisam ter plano diretor, né? Então, acredito que a maioria das cidades de atuação é assim. Mas mesmo em solo urbano, o parcelamento do solo, ele não é permitido em algumas hipóteses. Essas hipóteses estão estabelecidas no parágrafo único do artigo 3º, que eu vou ler aqui rapidamente, depois vocês têm o trabalho de fazer uma leitura mais atenta em casa. Essas hipóteses são hipóteses todas, tirando uma aqui, em regra são hipóteses relativas, que elas são superáveis com algum implemento. Então, não é permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas providências para assegurar o escoamento de águas, ou seja, um impedimento relativo. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes, em terreno onde as condições geológicas não aconselham a edificação e em áreas de preservação ecológica, ou naqueles onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Eu acabei destacando esses incisos, esse parágrafo único, porque, não sei, eu acho que é cara de questão isso aqui, perguntar o que é e não é, naquela minha ideia inicial de que a gente tem que ler a lei meio visando o que o examinador poderia perguntar, né? Avançando um pouco mais, o parcelamento do solo, essa é uma questão bem interessante, está previsto no artigo 2º. O ato de parcelar o solo não é simplesmente o ato de fracionar o solo. Então, naquele exemplo, se eu tenho uma gleba de terras, é um termo que a lei usa, gleba, eu não posso simplesmente pegar essa gleba e fatiá-lo, parcelar em não sei quantos lotes, 100 lotes e está tudo certo. Não, o parcelamento do solo urbano, ele prevê a criação de equipamentos urbanos. Essa é a grande questão dessa lei, é essa. De maneira que o loteador, ele é um agente da urbanização. Por meio do loteador é que se cria bairros habitáveis. Oi? O loteador é o quê? O loteador, ele acaba sendo um agente da urbanização da cidade. Existe uma parceria aí entre o loteador e a administração pública na
na boa gestão da cidade. Então não é simplesmente pegar um terreno e dividir do jeito que vier à mente dele. Ele pega o terreno, ele divide conforme a lei LEMA, essa lei federal, e conforme a legislação municipal, que prevê outras questões que eu vou falar mais adiante. E por causa desse parcelamento é que se cria a infraestrutura urbana. Não é simplesmente parcelar, é você criar condições de habitabilidade, direito à cidade, tudo isso. E quais são a infraestrutura que tem que ser gerada no parcelamento? Isso é previsto no parágrafo 5º do artigo 2º. Vou ler para vocês. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Então, você parcela e gera esses equipamentos públicos. E o parágrafo 6º, ele prevê a infraestrutura para zonas declaradas como de interesse social. E que tem que ter um mínimo de, daí vem, vias de circulação, escoamento de águas pluviais, rede de abastecimento de água potável, soluções para o esgotamento sanitário e energia elétrica domiciliar. Se vocês forem comparar o parágrafo 5º com o parágrafo 6º da lei, e isso é o que eu chamo de fazer a leitura ativa da lei, vocês vão perceber que o parágrafo 6º não contempla a iluminação pública. Então, nessas zonas de interesse social, não é necessário a iluminação pública na criação do parcelamento. Se você fosse examinador, você não perguntaria um negócio desse? Só de sacanagem? Perguntaria, né? Então, faz esse destaque no parágrafo 5º. Então, isso é que o parcelamento tem que gerar de infraestrutura urbana. Espécies de parcelamento. Então, a gente viu que o parcelamento do solo, o que é? Pegar uma gleba de terras. Você sabe o que é gleba de terras? É um termo... É até tautológica a explicação dela, porque eu procurei na doutrina, está escrito aqui, ó, não estou mentindo. Porque, olha só, o que diz a lei? Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Isso é o que diz a lei. Daí você fala, o que é gleba então, né? Daí o autor mais autorizado em direito urbanístico é o José Afonso da Silva, e ele explica o que é gleba. Gleba é a área de terra que não foi ainda objeto de loteamento. Ou seja, loteamento é pegar uma gleba e dividir em lotes. E o que é... Uma coisa explica a outra, mas é o que a doutrina fornece. É uma terra que não foi habitada? Não pode ter sido até habitada, mas não foi ainda submetida ao parcelamento. É isso. Gleba de terras é uma porção de terra não submetida ainda ao parcelamento. A impressão que eu tenho, sim, que é algo gigante. Quantidade imensa que não teve justamente ou não. Não necessariamente. Pelo menos para o termos da lei que não foi objeto de loteamento, na verdade, né? Nem é parcelamento, de loteamento. Então você pode ter uma gleba de terra dentro até de uma quadra, a gente vai ver isso mais adiante, que nem necessariamente pode ser grande, e você pode parcelar aquela área. Não precisa ser necessariamente uma área de um bairro inteiro, você imagina, né? Imagina até com é uma porção de terra ainda não submetida a loteamento. É o que diz a lei, pelo menos na explicação aqui desse autor autorizado, e eu vi outros, eu peguei mais uns 2 livros, era a mesma questão, eu acabei não trazendo. Mas então, o parcelamento do solo urbano tem 2 espécies, o loteamento e o desmembramento. Se vocês precisam levar alguma coisa de hoje, é isso. As espécies de parcelamento são loteamento e desmembramento. Eu fiz uma pesquisa em questões de concurso,
É absurda a incidência de questões só sobre essa questão. São muitas e é super simples, não tem nada demais. Naquela ideia de que passar em concurso, você precisa saber as fáceis e as médias. As difíceis você tem um destaque, mas se errar fácil e média, você não vai passar. Tem que saber as fáceis e médias. E essa é uma questão fácil. A lei diz: considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinado à edificação. Daí vem a importância. Com a abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Então, o que é o loteamento? É você pegar uma gleba, dividir em lotes com o arruamento. Toda essa questão a doutrina chama de arruamento. Se você pegar uma gleba e dividir sem criar vias de circulação, não é loteamento, é outra coisa. E o que é essa outra coisa? Para ler é o desmembramento. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, até aí igualzinho ao loteamento, vírgula, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Isso está no artigo 2º da lei, não precisa ficar anotando. Eu só quero que vocês substituam esse com abertura de novas vias de circulação, quando vocês forem ler no VADMEC ou na lei, não sei por onde vocês estudam, vocês escrevam assim, arruamento, que é o termo que a doutrina usa. Então vocês podem ver que no loteamento existe o arruamento e no desmembramento não existe. Olha só como a questão... O arruamento, então, abertura de vias de circulação. Mas é do loteamento, não do desmembramento. Só do loteamento. O desmembramento não tem arruamento. Inverti. E parece uma coisa simples e é cobrado muito em concurso. Porque o examinador vai querer te convencer, entendeu? Que são coisas iguais, tá? Olha só, tem aqui no concurso de outorga de delegação de serviços notariais do Rio Grande do Sul. Daí essa alternativa foi considerada errada. Vou ler para vocês. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, vírgula. Daí vem o erro. Com a abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Aí tá óbvio que tá errado. Agora vai ter uma que vocês vão ver, porque no dia da prova vocês já vão estar 3h30 fazendo a prova, você já vai estar cansado, você começa a ler as coisas pela metade. Daí às vezes a metade que você leu tá certa, a outra metade que você pulou é o que tá aí. Esse é o concurso para Ministério Público de Santa Catarina. Nos termos da Lei 6.766, para que um parcelamento seja caracterizado como desmembramento, a subdivisão da gleba em lotes deve se dar sem a abertura de novas vias de circulação. Se está correndo, certo, partiu para o abraço, vírgula, sendo admissível somente o prolongamento das já existentes. Se você estudar, e esse é o erro, não é admissível nem um prolongamento, nada. Agora, se às vezes estudar essa matéria faz 6 meses, chega lá na hora da prova, ver um negócio desse, faz sentido, né? Você fala, faz sentido, vou pôr certo. Ou você está com pressa, lê rápido e acaba errando por besteira. Eu poderia passar metade da noite lendo questões sobre desmembramento e loteamento. É muito cobrado, até meio inexplicável, que é uma questão muito simples, assim. Parece que eles não têm muita criatividade no que cobrar, vão cobrar isso mesmo. Bem, além dessas espécies de parcelamento do solo, loteamento e desmembramento, lei local pode prever outras espécies também, que a doutrina fala bastante, é comum, a maioria das leis prevêem essa questão. O primeiro é o desdobro, se vocês quiserem anotar aí para depois vier, sei lá, uma prova de segunda fase, alguma coisa assim. O desdobro não é previsto na Lei 6766, mas é previsto normalmente nas legislações municipais. E o que é? É o parcelamento de um lote em outros lotes. Então não é mais gleba em lotes. Já existe um lote, imagina um lote
uma dimensão grande que você vai lá e divide em 2. Isso é o desdobro. É. E outra coisa que já é mais rara, mas o José Afonso da Silva fala que em Belo Horizonte existe, por exemplo, é o remembramento. Remembramento, também chamado de reparcelamento, que nada mais é do que você pegar vários lotes já existentes, concentrá-los e dividi-los de forma diferente. Meu Deus. É, não se diz muito para readequação, Junta e depois divide. Ele chama de a primeira fase de massa de concentração e depois de massa de distribuição. Essa gleba, tô tentando visualizar, então fica abstrato. Ela já vai ter uma transcrição, uma matrícula? Sim, tem. Até que a gente vai ver lá para frente, que é um dos requisitos do registro é ter a matrícula, a certidão e tal. Você não tem matrícula, tem a transcrição e você cria a matrícula. Você divide a matrícula em tantos lotes quanto vierem a ser criados. Eu já vi questões, já vi na prática, assim, de não existir matrícula ainda e ter só a transcrição. A transcrição tem que fugir. Antes de ser uma matrícula, era a transcrição, né? Não, você precisa da matrícula para a lei 6766, deixa eu acho que é artigo 18. Acho que é para. Antes de existir a legislação, ter uma matrícula. Antes era só transcrição, não era isso? Imobiliária. Depois de um determinado dado, não sei se foi de 79 ou quando foi, passou a ter a matrícula, não é isso? A lei 6.015 de 73? Eu sei que eu já peguei na prática imóveis que não existiam matrícula, eram só transcrições, porque eram conflitos antigos e tal, né? Entendi. E aí criou-se a matrícula. O registro. O registro. Entendi. Entendeu? E salvo me engano, acho que era a transcrição, se eu não estiver fazendo confusão com o nome. Depois você vem e você me fala. Bem, agora a gente vai para os requisitos do loteamento. Os requisitos do loteamento estão previstos no artigo 4º. Eu não vou ficar lendo item por item, mas é só dar um mapa da lei mesmo. E o mais importante é aquilo lá que eu já havia falado, que o loteador, ele é um agente da urbanização. Então ele não está simplesmente cortando o território, picotando o território, ele está criando a cidade. E para esse ato, a lei determina uns requisitos, né? Chama requisitos urbanísticos para o loteamento. E quais são? Que quando você faz o loteamento, você cria, além daquele arruamento, que são as áreas de circulação, você cria equipamento urbano, equipamento comunitário, você cria espaços livres de uso público, você cria... e todos esses equipamentos, ruas, praças, equipamentos urbanos, eles devem ser proporcionais à densidade ocupada e eles são previstos no plano diretor. Então, o plano diretor ou lei, onde não é obrigatório o plano diretor, ele vai definir toda essa questão do parcelamento, qual a porcentagem da área destinada à administração pública. Só um parênteses, antigamente a lei previa que 35% da gleba loteada ia ser destinado a vias e equipamentos públicos. Essa questão foi suprimida numa lei de 99 e agora a legislação municipal que prevê. Pode ser menos, pode ser mais e varia conforme a zona. Então tem zona que vai ser menos, tem zona que vai ser mais. Então a legislação municipal vai definir os usos permitidos, os índices urbanísticos de parcelamento, as áreas mínimas e máximas dos lotes e os coeficientes de aproveitamento. Então, são limitações urbanísticas. E eu já gostaria que, se vocês fizessem uma anotação aí, quando vocês forem estudar a lei, que também é interessante quando vocês forem fazer a leitura da lei, vocês começarem a fazer links
Porque às vezes, esse artigo remete a outra lei ou um artigo mais adiante, que no caso é o artigo 26, inciso 7º, e artigo 29 dessa própria lei. Porque todas essas restrições urbanísticas, elas são previstas em lei. Mas esses artigos que eu acabei de citar para vocês, elas prevêem restrições convencionais, restrições urbanísticas convencionais. O que é? O loteador, quando ele está parcelando o solo, ele pode prever algumas restrições ao direito de construir. Então, quando ele vai vender aquele lote lá para o promitente comprador ou lá para o adquirente não vai poder construir o que ele quiser. Ele tem que construir conforme a legislação, que nem eu acabei de ler para vocês, e conforme o que o loteador determinou ali para aquela região, para aquele pedaço. Não, só determina. É convenção. Daí se não convém, lógico que dentro da viabilidade econômica do direito de propriedade, né? Até porque se não for, ele não tem interesse, né, em vender algo que não tenha valor. Pode limitar mais do que a própria lei. Sei lá, por alguma questão, sei lá, às vezes na venda ele diz que é um bairro mais tranquilo, que tem construções menores, menos densas, assim. Uma maneira de vender mais, às vezes para um público específico. Ele pode criar isso. E quando ele cria isso, e isso é o que está previsto no artigo 26, essas restrições urbanísticas convencionais no loteamento têm que estar nos contratos, obviamente. E o artigo 29, ele prevê que essas restrições, as obrigações previstas, elas são transmitidas por ato entre vivos e também por sucessão causa-mortis, ou seja, quem adquirir daquele primeiro ato também vai estar submetido ao mesmo regime, né? Meio óbvio, mas também tem que falar o óbvio aqui. Então, requisitos do loteamento, falei para vocês essas limitações impostas pela lei e por convenção das partes. O inciso 2º do artigo 4º, ele prevê a área mínima do lote. A área mínima do lote é de 125 metros quadrados, sendo 5 de frente. Por incrível que pareça, às vezes esse número cai, né? Eu vi aqui uma questão que punha 150 metros quadrados. A área mínima do lote é 125? Só que a própria lei prevê que legislação municipal pode prever número maior. Então, e a própria lei, aliás, pode prever zonas da cidade que os lotes são maiores e zonas que os lotes são menores. Eu vi até uma legislação aqui que era 360 metros quadrados, lote mínimo do município. E aqui tem uma questão interessante para vocês, principalmente que na atuação da defensoria, que normalmente é uma atuação para público vulnerável. Sobre esse inciso 2º, o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a se manifestar sobre o tema quando em uso capião, quando a área uso capienda é menor do que a prevista na lei como lote mínimo. Então, foi aventada a tese de que não era possível você usucapir de algum imóvel se ele tiver a área menor do que a área mínima prevista na legislação como lote. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a questão no RE 422, 349, 422, 349 e disse assim: a usucapião especial urbana tem raiz constitucional. Vocês já ouviram falar usucapião especial urbana? Está no artigo 183, né? E que fala que é até 250 metros quadrados. Tem raiz constitucional e seu implemento não pode ser obstado com fundamento em norma hierarquicamente inferior ou interpretação que afaste a eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Preenchidos os requisitos do artigo 83 da Constituição,
O reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel, dimensão do lote. Bem, essa é a decisão do Supremo, que são também importantes aí para concurso. Requisitos. Depois vocês leem aí também o inciso 3º e o inciso 4º do artigo 4º. Não vale nenhum comentário. Fala de áreas, faixas não edificáveis ao longo de rodovias e de águas correntes. Agora a gente vai passar para outra seção da matéria que chama espécies de loteamento. Então, não sei se vocês estão anotando por tópicos aí. O que a gente falou até agora foram os requisitos, foram o que é o solo urbano, né, em detrimento do rural. Quais são as espécies de parcelamento, que a gente viu que é a mais importante de tudo, que é o loteamento e desmembramento. Os requisitos do loteamento. A gente não falou dos requisitos do desmembramento, é loteamento só. Lembra que o desmembramento não inclui a criação de equipamento urbano. E agora a gente vai falar das espécies de loteamento. Até pouco tempo atrás, diria até 2 anos atrás, não existia essa questão. Só existia um tipo de loteamento, que era o loteamento da lei. Existia uma questão que vocês devem já ter visto na vida real, que são os loteamentos fechados. Você já deve ter ido para Alphaville, não sei se já for naquela região, Alphaville, Santana do Parnaíba. Lá existem chamados loteamentos fechados, que é uma questão que até 2017 é uma questão de flagrante ilegalidade. Que eram lotes, eram loteamentos, equipamento urbano ali, ruas, tudo, e simplesmente era murado e tinha um controle de acesso e a maioria das vezes ninguém poderia entrar, né? Isso são aqueles condomínios gigantes, é isso? Sim. Tem um pouco de diferença de condomínio, depois eu até falo disso, e loteamento. Conforme você foi falando, me remeteu foi, não, mas é isso mesmo. Que na verdade não é condomínio agora. É loteamento fechado. E até tem a questão como a maioria deles foram construídos antes dessa lei Lehman, então muitos falam que ali não seria ilegal porque antes da lei 6766 não existia essa obrigatoriedade. Existem algumas ações que corriam sobre o assunto, era bastante criticado pela doutrina, sobretudo a crítica maior era não ter uma disciplina, que era claramente diferente do que a Lei 6766 prevê. A Lei 6766 não prevê você lotear, criar muro e controle de acesso. Nunca previu isso. Mas acontecia de monte. Era o que a gente mais vê naquela região. E para isso, a Lei 13.465 de 2017. 465. 2017. É a Lei de Regularização Fundiária Urbana, REURB. Você já deve ter ouvido falar, não sei. Vai ter um professor que vai falar só sobre isso, que é uma lei extensa e muito importante para o concurso da Defensoria. Esse loteamento fechado, ele foi regulamentado? Ele foi regulamentado. Por isso que estou falando de espécie de loteamento. Antigamente era um loteamento só. Agora, com a lei da REURB, existem espécies de loteamento. Primeiro é o loteamento, vou chamar aqui de estrito senso, que é o que a gente está tratando até agora, que é o quê? O arruamento mais a fração do solo, com a criação de espaços públicos. E esse loteamento fechado que a lei chamou de loteamento de acesso controlado. Acesso controlado é muro e portão. É um jeito bonito de falar muro e portão, mas é isso. Isso está previsto no artigo 2º, parágrafo 8º da lei. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal. Então,
é possível loteamento desde que o poder público municipal permita e regulamente. Daí olha que questão legal para aparecer, né? Sendo vedado. O que é vedado? O impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. Então a lei meio que resolve esse conflito existente aí. Eu nunca mais visitei lá. Alphaville, eu nunca entrei em Alphaville para saber. Não. Eu já fui recentemente para Barueri. Seria um loteamento desse fechado. E é uma coisa gigante, né? É gigante, é um bairro, né? É um bairro. E é fechado, assim, você não consegue entrar, não tem circulação. Às vezes até nenhuma. biometria, né? É tudo oposto. E por isso que eu fui na prática. Então, mas talvez tenha uma questão aqui controvertida, é que não pode confundir esse loteamento fechado, né, o loteamento de acesso controlado, com outra figura que a própria lei da REURB cria, que é o condomínio de lotes. O condomínio de lotes, ele está previsto no artigo 1358-A do Código Civil. 1358A do Código Civil. É. Condomínio de lotes. Na verdade a lei tentou contornar essa questão, né? A gente sabe, não sei, a gente sabe que é um público com renda alta, né? O que a lei diz assim, ó, pode haver em terrenos parte designada de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. O que existia antes da lei era o que? Era a incorporação. Você poderia ter um condomínio de casas. Isso você pôde. Que não existe equipamento, não existe arruamento urbano, público, não existe equipamento público. É tudo ou área comum ou área autônoma. Isso sempre existiu. E era o chamado condomínio edilício, tem o vertical, que são os prédios, e tem o horizontal, que é o condomínio de casas. Até aí não tem problema. Agora, o que a lei da REURB permitiu nesse artigo 1358-A do Código Civil é você fazer esse condomínio, só que não é um condomínio de casas, porque se é um condomínio de casas é uma atividade de incorporação. O que ele permite é um condomínio de lotes. Então você vende o terreno e o adquirente constrói a própria casa. Esse condomínio de lotes é esse loteamento fechado? Não. Não é um loteamento fechado. Porque o loteamento fechado, né, esse que é murado, onde você tem ruas, onde Isso. você tem equipamentos, etc e tal. Exatamente. A lei 13.465 regularizou. Regularizou no artigo 1358-A do Código Civil. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Então, só... era um antigo loteamento fechado que não tinha regulamentação. Deixa eu ver se eu... Não sei se foi isso que eu estou entendendo. Não, é isso mesmo. O que tem antes da REURB? Existia o loteamento que nem a gente, eu vou chamar de estrito senso. Ou seja, parcelamento mais arruamento. E quando fala arruamento é público, tá? Não é construir via. Construir via não necessariamente é arruamento. Mas equipamento público. É o loteamento. E o que existia? Existia o condomínio edilício horizontal, que nada mais é que a atividade de incorporação. Então era uma gleba de terras com unidades autônomas de propriedade autônoma mais partes comuns. Daí nessa parte comum você tem o quê? Você tem a fração ideal, certo? Sim. É assim, não sei se vocês moram em prédio, não sei se vocês moram em casa, mas é que nem um prédio. Sim. Em vez de ser horizontal, em vez de ser vertical, é horizontal. Daí depois a REURB.
O que a REURB fez? Visando esse público de alta renda, né? Vamos falar a verdade. Esse loteamento, ele acabou criando duas espécies. É o loteamento que eu estou arbitrariamente chamando de estrito sensu. E o loteamento de acesso controlado. Letra horrorosa, tudo bem. E esse condomínio, o que acabou virando? Ele acabou também tendo duas espécies. Isso aqui eu estou falando como algo a mais, porque não está muito na lei 6766, mas é bom saber. O condomínio, o que acabou tendo? Condomínio edilício horizontal, que é o condomínio de casas. Esse aqui, o incorporador, ele já faz a casa. Ele faz as unidades autônomas, ele constrói as unidades e ele vende o prédio ali, né, a edificação. Ele não vende o lote. E o que a REURB criou é o condomínio de lotes. O condomínio de lotes é a mesma coisa, propriedade autônoma. Propriedade autônoma, mais partes comuns. E aqui no loteamento de acesso controlado, o que tem? Tem um parcelamento em lotes, certo? Parcelamento em lotes, mais arruamento, mais equipamento, igualzinho. Só que mais o que aqui? Controle de acesso. É um controle de acesso que é permitido, mas não pode impedir, né? Não pode impedir que não residentes entrem, se identificados, mas é permitido por portão e muro. Esse no condomínio aqui. Pode falar. Condomínio de lotes. Edilício horizontal, ok, Tá. né? Seria o mesmo. Tô horroroso a letra. Condomínio de lotes. Não. O condomínio de lotes. Ele não tem equipamento urbano. Ele não tem equipamento urbano. Não. Ele não tem. Mas ele tem o parcelamento e o arruamento? Não tem nada. Ele é só uma propriedade, as propriedades autônomas e mais as partes comuns, que são comuns dos moradores. Então vejo muita diferença no condomínio das casas, por exemplo. Não, o condomínio horizontal das casas, as casas são construídas. Eu vendo a casa, aqui eu vendo o terreno só. A diferença é essa. Que não existia isso antes da lei. É porque os condomínios também, eles têm padrão, né? Sim. E aqui não tem cada um que faz. Olha só, mas olha só que... O controle de acesso também? O controle de acesso? Não tem. Tem. Porque daí é propriedade privada, né? Aqui a gente fala de controle de acesso porque é propriedade pública, você não concorda? A rua é propriedade pública. A rua, os equipamentos, é tudo propriedade pública. Sim. Se discute na doutrina, eu não quis aprofundar nessa área, mas se discute na doutrina, se as áreas intramuros, elas devem ser cedidas por cessão de uso do poder público, ou se não, se realmente são áreas públicas. Para uma lei nova, eu não consegui ver como que a doutrina está se manifestando sobre isso. Principalmente que o José Afonso da Silva ainda não editou mais o livro desde então. Mas aqui o controle de acesso é propriedade privada, ninguém entra. Aqui não tem nessa questão de identificado, não identificado, aqui é propriedade privada. Você pode ver que, se vocês forem ver no artigo 8º, deixa eu ver. Eu acabei perdendo aqui.
tem um artigo que trata, aqui ó, é o parágrafo 4º do artigo 4º. É legal falar isso porque a primeira leitura que eu fiz da lei eu achei que estava tratando do loteamento de acesso controlado. Mas o que fala, no caso dos lotes integrantes de condomínio de lotes, vocês percebam que eu não estou falando de loteamento de acesso controlado, estou falando de condomínio de lotes. Poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muro. Então, mesmo a lei, a REURB, nessa área, ela morde e assopra todo momento. Então, ela permitiu o loteamento de acesso controlado? Permitiu. Só que daí você pode entrar, você pode circular, você pode fazer tudo isso. Se você for um não residente e você tiver fazer um prévio cadastro, existe não é um direito de ir e vir tão irrestrito, mas existe. A lei prevê que você pode morar, pode pôr portão, pode controlar acesso, porém você não pode impedir a circulação, desde que identificado. No condomínio de lotes, em princípio, você pode proibir a circulação, porque é propriedade privada. Só que daí o que a lei fez para mitigar essa questão? Ela falou exatamente isso aqui, ó. Poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem. Essa servidão de passagem, eu estava lendo na doutrina, ela é fundamental, por exemplo, para um condomínio de lote que seja colocado numa praia. Que às vezes você só consegue acessar a praia entrando no condomínio. Só que o condomínio, diferentemente do loteamento, até do loteamento de acesso controlado, o condomínio de lotes, você não é obrigado. O condomínio das Laranjeiras, né? Você não... O condomínio das Laranjeiras tem um problema desse, né? Tem um problema desse? Porque se acessa justamente por dentro. Praia do Sonho, né? E é controlado e tem o maior problema com a população local, porque, né, condomínio só de milionários. Sim, sim. Que eles não deixam, inclusive parece que até tem ministro lá. Então a questão é isso. Essas questões do loteamento tem muito disso, né? Muitos juízes, embargadores, promotores moram nesses loteamentos até então ilegais, que eram os loteamentos fechados, né? Então existia uma grande omissão na fiscalização, existe ainda, né? Só que a lei do REURB tentou, de certa maneira, trazer toda essa questão para a legalidade. Então, essa é a diferença do condomínio. Só um instante. Mas vocês percebem que no condomínio de lotes, em princípio, não tem. Mas o parágrafo 4º do artigo 4º fala que pode haver restrições. E quando a gente fala, por exemplo, em servidão de passagem, é nada mais do que permitir que o acesso da população em determinado local. Pode falar. Eu me lembro que uma vez eu fui numa praia, aí tinha o hotel, ele era como se fosse dono, inclusive, de boa parte da praia. Do acesso, né? Se não fosse cliente do hotel... Mas é totalmente legal, né? Porque a praia é um bem público. Bem de uso comum do povo. É a lei da REURB deu uma bagunçada, né? Então agora existem espécies de loteamento. Não existia até 2017. Era super criticado. Existia um texto da Maricato, que era muito interessante, que ela falava toda essa discussão, todos esses loteamentos ilegais, fechados, que eram ilegais, agora são legalizados, né? E ela falava justamente isso, como tem muito juiz, muito promotor, muito desembargador, ministro que moram nesses lugares, acabava acontecendo uma questão meio escondida, que não levantava muita atenção. Bem, agora já falamos dos requisitos do loteamento, falamos da espécie do loteamento, falamos das espécies do parcelamento, que é o loteamento, o desmembramento. Agora entrar numa parte mais burocrática aqui da lei,
que é rápida também, e daí a gente já encerra. Hoje a aula não é comprida. São as fases do loteamento e também do desmembramento, tá? Só que o desmembramento, por não prever equipamento urbano, ele é mais simples. Mas as fases do loteamento são divididas em 4, que são a fixação de diretrizes, a apresentação do projeto de loteamento, a aprovação do projeto de loteamento, isso, e o registro do loteamento. Eu vou fornecer um mapa para vocês, não vou ficar lendo artigo por artigo, só para delimitar essas coisas. E vou falar o que chamou a atenção aqui da leitura. Essa fase de diretrizes, basicamente o que é? O proprietário de uma gleba vai ao município, à prefeitura, fala que tem interesse em lotear tal gleba e ele pede diretrizes. O que são essas diretrizes? Nada mais é do que o município falar o que pode fazer lá, qual o uso que é permitido, quais são as ruas adjacentes da vizinhança, quais são os equipamentos que precisa ter, que não precisa ter, o que tem. É isso. É só para orientar a segunda fase, que é a segunda fase de apresentação do projeto. Nessa fase de estabelecimento de diretrizes, eu só chamei a atenção aqui de duas questões. A primeira é essa validade das diretrizes que valem por 4 anos. Não sei porque concurso público tem uma tara por data, prazo, daí tem que falar, né? Isso aí está no artigo 7º, parágrafo único. E o artigo 8º prevê hipótese de dispensa dessa primeira fase, que são para municípios com menos de 50 mil habitantes e também para municípios que têm plano diretor e que no plano diretor haja previsão das diretrizes naquela zona. Então é meio que já está na lei, não precisa ir não precisa dessa fase. A segunda fase é a fase da apresentação do projeto. O dono da gleba vai mostrar lá aquelas coisas, desenho, memorial descritivo, todas aquelas coisas. E o que eu chamo a atenção aqui é um cronograma de execução de obras. Então ele tem que ter já nesse ato um cronograma de execução de obras, cujo prazo máximo também é de 4 anos. Então, como ficou fácil decorar, eu falei, vamos pôr tudo aí já. A terceira fase é a fase de aprovação. E quem que aprova o loteamento, no caso, é o município. É sempre o município, nunca deixará de ser o município. A lei prevê algumas hipóteses que o município aprova, só que o Estado define as normas de aprovação. E isso está no artigo 13. Em que casos que o Estado define as normas de aprovação? Não sei, senti que é uma questão legal para cair no concurso também, às vezes não é, mas tudo bem, estou falando. Fala quando, artigo 13, aos estados caberá disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições. Inciso 1, quando localizado em áreas de interesse especial, tais como a proteção de mananciais, patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico. Quando o loteamento ou desmembramento localizasse em área limítrofe do município, a que pertence a mais de um município ou nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas. E quando o loteamento abranger área superior a 1 milhão de metros quadrados. Está tudo no artigo 13. Passar nessa fase de aprovação pelo município. Tem duas questões aqui, talvez chamem a atenção do examinador, que são os parágrafos 2º e 3º do artigo 12, que são normas que foram estabelecidas numa lei de 2012 que visa a prevenção de desastres. Fala assim, nos municípios inseridos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos e grandes impactos, inundações bruscas ou processos geológicos correlatos, a aprovação do projeto ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. É vedada a aprovação de projetos de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidos como não edificáveis no plano diretor ou em legislação dele derivada.
Eu vi que isso aí já chamou a atenção alguma vez em algum concurso, talvez ali no calor da lei. Talvez hoje não chame mais tanta atenção, mas tá aí o registro. Por fim, a última fase é a fase do registro, que está colocado nos artigos 18 a 24. Tem um dado curioso que eu não sabia. Essa fase de registro era uma novidade da Lei Lehman. Anterior à Lei Lehman não tinha essa necessidade do registro do loteamento em si, né? Não dos lotes. E eu estava lendo um artigo da década de 80 criticando isso e tal. Hoje em dia ninguém critica, né? Hoje em dia muita coisa acontece, assim, né? Na época todo mundo brada, depois a carroça passa. E, enfim, chamou a atenção. E nessa fase de registro tem vários requisitos, vários documentos. Lembra aquele negócio que eu falei da parte da lei que eu nem me atrevo a ler, a decorar, porque eu sei que eu não vou conseguir. É meio essa parte, assim. Das questões que chamam a atenção é que o registro é feito no oficial de registro de imóveis e ele comunica a prefeitura do registro e ele também solta editais lançados em determinados prazos, conforme alguns requisitos. E se houver alguma impugnação, o juiz decide num procedimento de jurisdição voluntária. A lei não prevê se houver, não prevê nada de recurso. Acredito que se a questão for complexa, daí não é jurisdição voluntária, e sim uma jurisdição contenciosa mesmo. Ainda sobre o registro, o que mais chama a atenção aqui é o artigo 22. O artigo 22, se vocês tiverem aí, se vocês forem anotar na lei, vocês anotem assim do lado do artigo 22, assim, concurso voluntário. O que prevê esse artigo 22? Desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos constantes do projeto e do memorial descritivo. Isso é o que a doutrina chama de concurso voluntário. O que é o concurso voluntário? É essa transferência para o município das áreas destinadas aos equipamentos públicos. É isso. Pode cair na sua prova, se não lembrar do nome, você vai lembrar. Transferência para o município das áreas destinadas aos equipamentos públicos. E daí, o que vai... Lembra aquele negócio que eu estou falando da leitura ativa da lei? O examinador pode brincar com isso, e ele de fato brinca com isso. O ato translativo para o domínio público é apenas o registro do loteamento. Então, às vezes, o examinador vai falar, depois da implementação do loteamento passa para o domínio público. Não, é no registro. Precisa de um termo próprio de doação. Não tem nada disso. É o registro do loteamento. Precisa o registro em espécie dos bens públicos, que a gente está falando aqui, ó. Áreas destinadas ao edifício público. Você imagina, precisa ter uma matrícula. Não. Ele fala registro do loteamento, ponto. Só isso. Então, essa fase de registro passada, tem um artigo aqui que talvez chame a atenção, que é o cancelamento do registro do loteamento. São algumas espécies só por decisão judicial, que é aí em questão de algum vício, né, no loteamento, ou por requerimento do loteador. Daí, no caso do requerimento do loteador, existem duas hipóteses, que é quando nenhum lote foi vendido, então ele pode requerer o cancelamento do loteamento, só que daí ele precisa ter a anuência da prefeitura, ou quando ele obtiver o consenso de todos os adquirentes dos lotes e mais o consenso da prefeitura. Daí assim ele consegue o cancelamento do registro do loteamento, possivelmente para fazer outro, né? Ou simplesmente para ficar com a gleba nua lá sem implementar o loteamento.
Tá, então essas fases que eu falei para vocês são do loteamento legal. Só que nem todo loteamento é legal. Existe um loteamento legal, que eu estou falando para vocês, e existe o loteamento ilegal. Esse loteamento ilegal, ele tem duas espécies. Parece uma besteira, mas cai em concurso isso. Que é o loteamento irregular e o loteamento clandestino. Então vamos lá, se for fazer um desenho. Loteamento, primeira árvore, legal e legal. E o ilegal ele se subdivide em irregular e clandestino. O loteamento irregular, ele não tem o registro, ele foi aprovado na prefeitura, mas ele não foi registrado no oficial de registro de imóveis. Ou ele foi implementado de forma diversa da aprovação na prefeitura. Porque convenhamos que a aprovação da prefeitura tem que servir para ser implementado como aprovado. É diferente do loteamento clandestino. O loteamento clandestino é o loteamento sem aprovação da prefeitura. Vocês conseguiram pegar a diferença? Mais uma vez, né, eu preparei essa aula visando bastante em questões de concurso e por incrível que pareça, essa questão cai muito, essa diferenciação. Olha só, Ministério Público do Estado de Goiás, 2012. Quanto ao parcelamento do solo urbano, é incorreto afirmar. Letra D, é incorreto. Loteamento clandestino é aquele que possui aprovação do poder público. Não é isso, né? A gente viu que não possui. Registrado ou não, blá blá blá. Daí ponto. O loteamento é irregular quando não possui aprovação do poder público. E a gente viu que possui aprovação, só que não possui o registro, ou ele é implementado diferente da aprovação. Ministério Público de Goiás, de novo, 2005. A assertiva errada é a seguinte: o loteamento é considerado clandestino quando regularmente aprovado pelo poder público e registrado perante o cartório de registro de imóveis, não implementadas obras de infraestrutura básica e os equipamentos urbanos no prazo definido do projeto original. Está errado a afirmativa, porque o loteamento clandestino é aquele que não foi aprovado. Olha esse aqui, que diferente, interessante, eu acho que vocês vão gostar. Defensoria Pública do Pará, 2006. Abre aspas. Na sua essência, favelas são assentamentos humanos precários que resultam originalmente de invasão de áreas urbanas, privadas e públicas. Em termos jurídicos, o que distingue as favelas das outras formas de ocupação precárias da terra urbana comuns no Brasil, como por exemplo os chamados loteamentos clandestinos ou irregulares, é basicamente o fato de que os favelados não têm qualquer título de posse ou propriedade. Invasão. Ocupação. Porque a questão está errada mesmo. Tem várias questões, tem vários problemas da questão. Dentre os problemas da questões, o que convém aqui para a Lei 6766 é que a favela é uma espécie de loteamento ilegal, podendo ser clandestino ou irregular. É isso que o examinador queria saber, embora tenha sido infeliz, né? Então vocês viram a questão do loteamento, desmembramento. Nossa, acho que eu vi umas 10 questões sobre isso. Loteamento irregular e clandestino, uma diferença muito simples, mais um monte de questões. Também se vocês forem focar a REURB com essas novas figuras, porque você sabe como é, a novidade legislativa sempre chama a atenção, né? Vocês vão conseguir matar um monte de questões de concurso, principalmente aquelas questões fáceis e médias que eu tenho chamado a atenção. Eu estava vendo aqui, essa Lei 6766, além de tratar de questões de direito urbanístico, ela tem vários artigos aqui que prevêem questões de contrato, promessa de compra e venda.
Eu acho que vocês viram isso, não sei se vocês já viram ou se vocês vão ver na parte de contratos. E sobre isso, não é minha parte, eu não vou falar hoje, mas eu queria que vocês dessem uma olhada na Lei 13.786. Faz um tipo super parênteses, assim, que não tem nada a ver. 13.786. 786, de 2018. Essa lei tem cara de concurso, muito cara de concurso, porque ela é uma reação legislativa ao entendimento da STJ quando existiu o rompimento do contrato de promessa de compra e venda. Acho que o STJ falava que tinha que devolver tudo, 10%, alguma coisa assim. E essa lei 13.786, ela não é bem assim. Não é só... Ela prevê outras porcentagens, é importante vocês darem uma olhada. Não vou falar disso, não é o foco da aula, mas é uma questão que cheira a concurso, assim. Principalmente como é reação legislativa, né? Às vezes você está acostumado com a jurisprudência lá do STJ, vê na hora da prova. Bem, falamos, último tópico da aula, tá, pessoal? A gente falou do loteamento ilegal aqui. E a própria lei, ela prevê mecanismos para combater esse loteamento ilegal. E quem é o responsável por regularizar o loteamento ilegal é o próprio município. O artigo 40, ele prevê que a prefeitura municipal, vou ler só o que interessa aqui, poderá regularizar o loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. Então, o município, ele tem o poder de regularizar esse loteamento. A questão já foi submetida ao judiciário diversas vezes e basicamente o STJ falou, não é poder, é poder-dever. Então, é pacífico na jurisprudência que o município tem um dever de regularizar esses loteamentos ilegais. E a responsabilidade do município, no caso, é uma responsabilidade solidária com o loteador, lógico que de execução preferencial do loteador. Então, primeiro executar o loteador, a maioria das vezes não é possível e acaba sobrando para o município, né? E lógico, o município tem direito de regresso contra o loteador. A Lei 6766 prevê entre o artigo 38 e 40, tem essas previsões. Ela prevê uns mecanismos, quando o adquirente percebe que o loteamento não está sendo feito conforme ali o memorial e tal. 38 a 40. Prevê um mecanismo, eu acho bem diferente, assim, que o adquirente ele tem que suspender o pagamento das prestações devidas ao loteador e passar a fazer esses pagamentos perante o oficial do registro de imóveis. Daí, o oficial de registro de imóveis vai depositar esse valor numa conta judicial e o município depois pode levantar esse dinheiro. Ou o município já pode ir captando esse dinheiro para fazer a regularização. Então existe esse mecanismo previsto em lei. A lei fala muito mais que isso, mas basicamente é isso que fala, que o adquirente tem essa responsabilidade de suspender e se dirigir ao registro de imóveis para fazer esses depósitos. Bem, ele tem essa responsabilidade ou possibilidade? Tem a responsabilidade? Deixa eu ver como que trata a lei aqui. Artigo 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se haja registrado regularmente executado ou notificado pelo município, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações e notificar o loteador para suprir a falta. O adquirente, parágrafo 1º, o adquirente efetuará o depósito das
prestações devidas junto ao registro de imóveis, que as depositará em estabelecimento de crédito, conforme o CPC. O município, quando for o caso, o Ministério Público poderá promover a notificação ao loteador, tal. Regularizado o loteamento pelo próprio loteador, esse promoverá judicialmente a autorização para levantar as prestações depositadas. Mas é basicamente isso. Mas também tem ali no mais para frente no caso o loteador deixar de atender a notificação até o vencimento do prazo contratual, quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pelo município, nos termos do artigo 40 da lei, o loteador não poderá exigir o recebimento das prestações depositadas. Lógico, como foi ele que fez a regularização. Daí o parágrafo 1º do artigo 40. O município que promover a regularização obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas. É basicamente isso. Bem, pessoal, os destaques que eu tinha para fazer da lei, assim, meio que o mapa da leitura da lei foi essa. Essa é a primeira tratativa do direito urbanístico. Ainda tem mais algumas... Tem ainda o Estatuto da Cidade, que é mais importante. Não sei se vai ser o que eu vou dar ou vai ser a professora Mariana, que eu entrei em contato hoje. Mas eu tô aí para qualquer dúvida, tá? Disposição de vocês para auxiliar, se quiser desligar.